Olá pessoal, meu Deus, no que eu me meti hoje? O que eu me meti hoje é um De Tomaso Pantera de 1988. Desculpem para quem não gosta quando eu uso a pronúncia italiana. Um De Tomaso Pantera de 1988. Esse também é um GT5. É uma coisinha monstruosa e eu já adoro. Só andei uns 20 metros até agora. Mas tem algumas coisas das quais você precisa estar atento. A primeira é que esse carro tem os pneus mais largos de qualquer coisa que eu já dirigi, e deve ser um dos mais largos, sem dúvida. Ele tem pneus 285, acho que são 285, mesmo na dianteira, nem mesmo um Countach tem pneus tão largos assim. E além disso, essa é uma estrada estreita e esburacada, então não é o ideal. É um carro valioso, então eu fico um pouco impressionado. Este é um dos 8 De Tomaso Pantera GT5S originais, com volante à direita, então é algo extremamente raro. Vou contar um pouco da história, mas antes, algumas impressões rápidas ao dirigir. Dizem que não é bom para pessoas altas, e isso é praticamente verdade. Fico meio apertado aqui, mas consigo dirigir. O pior é o espaço dos pedais ser tão pequeno, porque meu pé, eu tenho pés grandes, tamanho 44, fica batendo na coluna de direção quando tento frear, o que é um pouco desconcertante, mas tirando isso, agora não está tão ruim. De Tomaso, o pai dele era italiano, a mãe era argentina, e ele foi para a Itália. Na juventude dele, por volta dos 20 anos, ele entrou em conflito com a junta que governava a Argentina na época. Ele veio de uma boa família com dinheiro, mas decidiu fazer algo com isso. E ele era um piloto de corrida muito habilidoso, chegando até mesmo ao nível da Fórmula 1. Acho que ele também correu pela Maserati em uma época, e era realmente uma figura marcante. Na década de 60, ele decidiu que teria sua própria montadora de carros. Ele já tinha começado a fabricar algumas coisas para equipes de corrida. Mas o Vallelunga é o primeiro carro que ele fez, e foi, acredito eu, também o primeiro carro de produção com motor central. E era algo impressionante, só tinha um motor Cortina, mas ainda assim foi um bom começo. Depois disso veio o Mangusta, e esse foi um verdadeiro aviso para Shelby, com quem ele trabalhou de forma bastante conflituosa. Mas eles eram duas personalidades grandes demais para trabalharem juntos. Então no Mangusta, cobra. Mangustas matam cobras. Então, depois do Mangusta, que é uma coisa incrível de se ver, e eu espero dirigir um desses em breve também. Veio o Pantera no início dos anos 70. Este é um modelo bem tardio, mas os primeiros modelos custavam cerca de 10 mil dólares no lançamento. Então acho que eles teriam competido na época com o Dino, o Ferrari Dino, o 246 GT, que no entanto era cerca de 1/3 mais caro, por 13.500. Então você levava muito carro pelo seu dinheiro. Aqueles primeiros carros, mesmo nos Estados Unidos com o motor Ford V8 de 5,8 litros, tinham 330 cavalos de potência, o que é quase o dobro do que o Dino tinha. E aqueles carros de carroceria mais estreita também tinham um visual impressionante. Impressionante, eu não sei, eu adoro, então fico pulando de um assunto para o outro, mas é porque estou empolgado. Quero falar com você sobre como é estar nesse carro. E eu fiquei realmente intimidado quando fui, digamos, dirigir isso nessa estrada pela primeira vez. E agora estou bem relaxado, porque embora tenha aqueles pneus enormes, eu achei que ele ficaria desgovernado. E ele até segue um pouco as imperfeições da pista, mas não é ruim. Na verdade, é realmente muito fácil de dirigir. Você acredita nisso? É porque o motor, aquele motor monstruoso, tem tanto torque que você não precisa se preocupar com esse lado das coisas, com trocar de marcha. Ele simplesmente vai sempre.
Agora, como eu estava dizendo, é realmente fácil de dirigir nesse trecho, que é irregular e tem muito mais desníveis e coisas assim. Ele puxa um pouco mais de um lado para o outro. Mas mesmo assim, tirando a posição de dirigir, que para mim é um pouco complicada, não é nada ruim de dirigir de verdade. Agora, um pouco sobre o GT5 em particular. Isso foi 10 anos depois dos primeiros carros. O GT5 foi lançado e ele foi completamente reformulado. Agora, eu não consegui encontrar em lugar nenhum quais foram as diferenças feitas no chassi, mas obviamente é um carro muito mais largo. E também houve grandes diferenças em relação ao nível de luxo que eles colocaram nesses carros. Os interiores eram muito mais bonitos, couro por toda parte, o acabamento em madeira. Ele até tem uma marchetaria ali com o logotipo da De Tomaso, o que é realmente impressionante. É uma cabine muito bonita, tenho que dizer, muito bonita. Vamos entrar em uma estrada principal agora, então vou dar uma acelerada e espero que eu tenha uma câmera traseira. Espero que isso vá captar, não tenho certeza se vai ou não, mas se não captar, realmente não importa, porque tenho certeza de que podemos ouvir aqui na cabine. Bem, é um carro muito rápido, mas com surpreendentemente pouca agitação. E eu acho que essa é a beleza desses De Tomaso, porque eles eram meio que, sabe, você estava competindo contra a Ferrari e talvez não tivesse exatamente o mesmo prestígio de uma Ferrari, mas você tinha um carro super barato, fácil de manter, confiável. Motor Ford na traseira, também tem um câmbio Transaxle ZF, que também estava no Maserati Bora. Mecânica bem simples, muito mais barata de manter e ainda assim é um carro exótico com motor central feito em Moderna, na Itália. Então é algo bastante atraente. Acho que vou dar a volta aqui e depois vamos fazer outra puxada na estrada. Que carro fabuloso! Vamos ver aqui, e o raio de giro não é nada ruim. Agora, a embreagem ela é bem pesada e também agarra bem no alto, então é meio difícil de modular. Vamos lá, você está pronto? Bum! A parte superior do conta-giros fica encoberta pelo volante, dificultando ver as rotações. Mas é um motor com um torque incrível e ao acelerar, não parece. Se você acelera até o final, não parece ganhar muito mais potência no giro mais alto. É quando você troca de marcha e volta para 3.000 giros com o acelerador no máximo que ele realmente te empurra para frente e é tão flexível, é absolutamente delicioso. Nunca dirigi uma Testarossa, então não sei como seria a comparação. E acabei de receber um joinha do caminhoneiro. Mas eu não sei como isso se compararia. Mas eu não acho que seria tão fácil de dirigir quanto esse aqui. Sério, é realmente uma coisa fabulosa, fabulosa. Agora, a direção não é assistida e é bem pesada. Vou só dar uma volta aqui porque tem uma van na minha frente e eu quero que ela saia do caminho. Mesmo sem saber se ele vai sair, talvez eu precise pensar em outra coisa. Sobre o que eu falava? A direção fica pesada em baixa velocidade, especialmente ao estacionar por causa das rodas grandes, mas ainda é administrável. E quando você está dirigindo, é absolutamente maravilhoso. Você sente um pouco de folga fora do centro, não acho que seja folga de verdade, mas fora do centro. Ela não responde imediatamente, mas assim que você move um pouco mais, ela simplesmente engata. E aí você sente aquela sensação de motor central, de um carro que fica muito feliz em mudar de posição na estrada. A suspensão realmente não é nada dura e o carro parece fazer curvas de forma bem estável.
Vamos pegar algumas curvas agora, então vamos ver como é, mas parece estar bem controlado. Os freios são um pouco duros, eles até fazem o trabalho, mas não inspiram confiança. Mas você tem que lembrar disso mesmo. Este carro foi vendido em 88, mas no fundo ainda é um carro dos anos 70, em termos de tecnologia e todo o resto. Agora, o layout dos comandos é... Bem, é interessante, eu diria, porque você tem esses tipos de botões aqui, com a pressão do óleo, temperatura da água, esse é o medidor de combustível, amperagem da bateria e vários pequenos interruptores. Todos estão aqui para que você possa alcançá-los. Pelo menos, talvez não estejam organizados da melhor forma, o rádio na horizontal, o que já foi feito em alguns carros, controles de aquecimento ali. Esses também estavam no Deauville, que dirigi recentemente, e eu sei que são peças de comando da Ford, e eu até que gosto deles. Eles são tão retrô que mesmo na época em que estavam saindo, já eram bem antigos. Agora, aquela van, eu fui bem devagar e ela mal se mexeu. Estou ansioso por essas curvas porque isso me dá uma boa sensação. Então, embora eu não vá rápido, quero passar com um pouco de entusiasmo para ver como que é a sensação. Então o que eu vou fazer é encostar e esperar 1 minuto. Então essa é uma curva suave, legal. Pequena depressão no final, que desestabiliza alguns carros. Não estou indo muito rápido, mas com um pouco de entusiasmo na curva. Como eu disse, fora do centro, é um pouco impreciso, mas quando pega, fica bem preciso. E mesmo em quarta marcha aqui, você pode simplesmente aproveitar o torque. Inicialmente ela quer sair de frente. E eu tenho quase certeza de que, se você tivesse coragem de acelerar mais nesse momento, ela provavelmente fecharia a trajetória. Mas eu realmente não tenho, então não farei isso. Primeira impressão, se entrar rápido demais, ela sai um pouco de frente. Mas dá para perceber pelo tipo normal de mudanças de direção que ela realmente tem aquela sensação de motor central. O motor é simplesmente adorável. Talvez ele não soe tão exótico e estranho quanto alguns dos motores italianos daquela época. Eu diria que ele é definitivamente melhor do que o Dino V6 em termos de som, mas sim, não é tão exótico, certamente, quanto os V12 da Ferrari, mas também custa muito, muito menos. Até alguns V8 da Ferrari, na minha opinião, têm um som mais especial. Talvez só porque o Cleveland V8 já esteve em tantos carros americanos, mas ainda assim o som é absolutamente fantástico. Também falta um pouco de drama no crescendo, porque não parece que isso acontece. Sabe? Ele não quer puxar mais forte em altas rotações, mas o torque, é maravilhoso. Quero dizer, isso faria um GT fantástico. Ele é difícil de controlar às vezes nessa estrada esburacada. Esta, que não é uma estrada feita para esse tipo de carro, vamos ver como ele se sai. Bem estável e controlado. Quero dizer, é interessante porque a suspensão parece tão macia, e sim, ele realmente não inclina. E além disso, uma vez que você sai do centro e ele morde a curva, ele realmente fica feliz em ajustar a trajetória. O design do Pantera, que eu acho bem icônico, foi feito por Tom Charter, que também foi o designer do Fiat 124, um designzinho adorável. E do Diablo, então tem uma verdadeira herança. E em termos de, uma das grandes perguntas que as pessoas fazem é, o que ele realmente é? Um supercarro italiano? Porque ele tem aquele motor Ford, que é meio classe trabalhadora? Bem, eu acho que tudo nele grita supercarro italiano. De verdade, então, o motor soa como um motor americano, mas isso não significa nada.
Eu acho que isso é realmente um casamento absolutamente fabuloso entre América e Itália, trazendo algo que agora é absolutamente brilhante. Foram produzidos cerca de 7.000 Panteras ao todo, mas o mais louco é que 5.500 deles foram produzidos entre 72 e 75, e isso é: o Pantera foi fabricado de 71 até 1990 ou 92. Agora, o motivo disso ter acontecido é que a Ford inicialmente comprou 80% da de Tomaso em 72, e então eles estavam importando e vendendo esses carros através de suas concessionárias nos Estados Unidos em 75. Eu não sei o que aconteceu, possivelmente por causa do temperamento do De Tomaso, a Ford disse: ok, muito obrigado. De Tomaso recomprou suas ações e a Ford deixou de importar os carros oficialmente. Eles ainda eram vendidos nos Estados Unidos, é claro, mas não mais pelas concessionárias da Ford. Então venderam cada vez menos. Então olha, provavelmente esqueci de te contar um monte de coisas. Eu fiz uma pesquisa ontem à noite, mas é tão impressionante para mim dirigir carros assim que eu fico realmente empolgado ou pego pelo momento e acabo dizendo o que está passando pela minha cabeça. Então, me desculpe se deixei passar alguma coisa, me desculpe se falei algo errado, o que acontece com frequência. Mas eu realmente amo esse carro e acho que ele é uma alternativa fabulosa. Saindo das curvas, aquele motor com aquele torque é simplesmente maravilhoso. Perdi o fio da meada de novo, mas eu realmente gosto disso, de verdade. Vou fazer um vídeo sobre um carro antigo, uma experiência diferente e interessante. O que mais posso dizer? Muito obrigado por assistirem. Tenho uma conta no Patreon. Apoiar o canal ajuda muito! Todo mês faço um vídeo exclusivo de atualização para membros do Patreon. E se você ficou comigo até aqui, tem um pequeno bônus extra. Porque agora eu vou fazer outra corrida, só subindo aquela colina, outra corrida em velocidade máxima. Enquanto eu volto... Vamos lá! Preste atenção no que eu digo. Este ainda é um carro rápido, mesmo pelos padrões de hoje. Que coisa! Então eu não sei. Acho que tentei encerrar este vídeo umas 3 vezes e não consegui. Mas muito obrigado por assistir e estou realmente ansioso para te ver no próximo. Por favor, se inscreva se ainda não fez isso.